10 coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida. Estoicismo. Se você quer ter uma vida mais leve, mais livre e mais poderosa, existe algo que precisa fazer. Eliminar em silêncio tudo o que drena sua energia e impede seu crescimento. Hoje, eu vou te mostrar 10 coisas que você precisa remover da sua vida para atingir a serenidade e o controle que os estoicos valorizavam. Mas cuidado! Algumas dessas coisas podem estar escondidas onde você menos espera. Você está pronto para a mudança? Primeiro, reclamações e vitimismo. Sabe aquela vontade de reclamar do chefe, do trânsito ou da vida? Isso não muda nada. Só faz você perder tempo e energia. Os estoicos acreditavam que devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos mudar. Reclamar constantemente coloca você em uma posição de fragilidade, pois significa que você está atribuindo sua infelicidade a fatores externos, em vez de tomar a responsabilidade por sua própria vida. Os estoicos ensinam que, ao direcionar sua energia para soluções em vez de problemas, você se fortalece e desenvolve resiliência. Muitas pessoas se veem presas em um ciclo de lamentação, esperando que o mundo ao redor mude para que possam ser felizes. Mas a verdade é que o mundo não se molda aos nossos desejos. Epicteto dizia que devemos distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. E aquilo que não está sob nosso controle, devemos aceitar com serenidade. Além disso, o vitimismo é uma armadilha mental perigosa. Ele nos dá a ilusão de conforto, pois ao nos colocarmos no papel de vítimas, evitamos a responsabilidade de agir e mudar nossas circunstâncias. Mas essa ilusão cobra um preço alto. Ficamos estagnados, perdemos oportunidades e nos tornamos reféns da negatividade. Os estoicos ensinam que a verdadeira liberdade vem da autorresponsabilidade. Quando assumimos o controle da nossa vida, ganhamos poder sobre nossas reações e emoções. Outro problema da reclamação constante é que ela reforça padrões negativos de pensamento. Quando reclamamos, estamos reforçando uma narrativa de impotência. Nossa mente se acostuma a focar no que está errado, tornando-se cada vez mais difícil enxergar oportunidades e soluções. Como Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quanto mais cultivamos pensamentos produtivos e positivos, menos espaço há para lamentações inúteis. Técnica estoica. Pratique o amor fati, o amor ao destino. Em vez de reclamar, pergunte-se: como posso transformar isso em aprendizado? Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Se algo desagradável acontece, tente enxergar o lado positivo ou uma lição a ser aprendida. Outra prática eficaz é manter um diário da gratidão estoico. Todos os dias, escreva pelo menos 3 coisas que aconteceram e que você pode agradecer. Isso mudará sua perspectiva, reduzindo a tendência de reclamar e fortalecendo seu foco no que é positivo. Além disso, experimente o exercício da visão de cima. Imagine-se observando sua vida de um ponto elevado, como um sábio ou um historiador do futuro. Ao adotar essa perspectiva mais ampla, você perceberá que muitos dos problemas que parecem enormes agora são insignificantes a longo prazo. Por fim, elimine frases como "isso sempre acontece comigo" ou "nada dá certo para mim" do seu vocabulário. Substitua por perguntas produtivas como "o que eu posso fazer para melhorar essa situação?" ou "o que posso aprender com isso?" Pequenas mudanças na forma como falamos e pensamos podem ter um impacto profundo na maneira como lidamos com os desafios da vida. Comparar-se com os outros. Rolando o Instagram e se sentindo mal porque a vida dos outros parece melhor. Grande erro. Epicteto dizia: não se preocupe com o que os outros fazem.
mas com o que você pode fazer. Comparar-se constantemente com os outros leva à frustração e ansiedade. As redes sociais mostram apenas um recorte da realidade e, muitas vezes, um recorte ilusório. Marco Aurélio nos lembra que devemos nos concentrar no nosso próprio progresso e não no dos outros. O problema da comparação excessiva é que ela gera um ciclo vicioso de insatisfação. Quando nos medimos pelos padrões alheios, perdemos o foco no que realmente importa, nossa própria evolução. O filósofo estoico Sêneca enfatizava que devemos buscar a autossuficiência e encontrar satisfação no nosso próprio crescimento, em vez de buscar validação externa. Além disso, a comparação pode levar a sentimentos de inferioridade ou superioridade injustificados. Se nos sentimos inferiores, perdemos a confiança. Se nos sentimos superiores, nos tornamos arrogantes e esquecemos que a vida é um ciclo de altos e baixos. Os estoicos pregavam a humildade e o foco na jornada pessoal, sem distrações externas. Outro aspecto importante é entender que cada pessoa tem desafios e oportunidades diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O que vemos nas redes sociais são momentos filtrados e editados, não a realidade completa. Quantas vezes já vimos histórias de pessoas que pareciam ter uma vida perfeita, mas que, nos bastidores, enfrentavam dificuldades enormes. A única comparação útil é com nós mesmos. Devemos refletir: sou melhor hoje do que fui ontem? Esse é o verdadeiro indicador de progresso. Comparar-se com os outros apenas distrai e sabota a autoconfiança. Os estoicos também nos ensinam que comparar-se com os outros nos tira do momento presente. Ficamos tão focados no que o outro tem ou faz que deixamos de valorizar e aproveitar o que temos agora. Marco Aurélio nos lembrava que a vida é curta e devemos nos dedicar ao nosso próprio aprimoramento, sem perder tempo observando a jornada dos outros. Outra perspectiva importante vem do conceito de ataraxia, que significa tranquilidade da mente. Quando aceitamos que cada pessoa está em um caminho diferente e que a comparação não leva a nada além de ansiedade, podemos cultivar essa paz interior e focar naquilo que realmente importa. Técnica estoica: exercício da autossuficiência. Todos os dias, anote suas próprias conquistas, mesmo as pequenas. Isso ajudará a manter o foco no seu próprio caminho e evitar distrações externas. Além disso, pratique o memento mori. Lembre-se de que a vida é finita e que gastar tempo se comparando aos outros é desperdiçar sua própria jornada. Uma outra técnica é o exercício da visão de cima. Imagine-se como um observador distante, vendo sua vida e a de outras pessoas como pequenos fragmentos de uma existência muito maior. Isso ajuda a relativizar os sentimentos de inveja e comparação. Terceiro, medo da crítica. Ninguém cresce com medo de ser julgado. Marco Aurélio dizia que opiniões externas não definem o seu valor. Se você quer ser livre, precisa ignorar o que não pode controlar. O medo da crítica paralisa. Quantas oportunidades já foram perdidas porque alguém temia o que os outros poderiam pensar? Esse receio nos prende em uma zona de conforto, onde não há progresso nem aprendizado. Os estoicos sabiam que as opiniões alheias são efêmeras e não devem influenciar nossas ações. Epicteto dizia que não devemos entregar o controle de nossas emoções a terceiros. Se alguém nos critica, essa opinião pertence a ele, não a nós. O que realmente importa é nossa própria percepção sobre nossas ações e nosso caráter. Além disso, críticas são inevitáveis. Não importa o que façamos, sempre haverá alguém que discordará ou julgará. Se nos preocupamos demais com a opinião dos outros, vivemos sob um peso constante que limita nossas escolhas. Marco Aurélio reforçava que devemos agir conforme nossos princípios, não conforme os julgamentos externos. Outro aspecto crucial
é diferenciar críticas construtivas de críticas destrutivas. As construtivas vêm de pessoas que desejam nosso crescimento e podem ser valiosas. Já as destrutivas geralmente refletem inseguranças e projeções de quem as faz. A sabedoria está em filtrar o que merece nossa atenção e o que deve ser descartado. Muitas vezes, o medo da crítica está ligado ao desejo de aprovação. Queremos ser aceitos, respeitados e admirados. No entanto, essa busca pode nos tornar prisioneiros da opinião alheia. Os estoicos ensinavam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, nossa ética e nossa visão de mundo. Se vivermos de acordo com nossos valores, a opinião dos outros se tornará irrelevante. Além disso, a crítica pode ser uma oportunidade de aprendizado. Marco Aurélio aconselhava a usar feedbacks como ferramenta de autodesenvolvimento. Se uma crítica for válida, podemos usá-la para melhorar. Se for injusta, devemos ignorá-la e seguir adiante sem nos deixarmos afetar emocionalmente. Outro ponto importante é aceitar que nunca agradaremos a todos. Mesmo os grandes filósofos, líderes e pensadores foram criticados em suas épocas. Isso não os impediu de seguir seus caminhos e impactar o mundo. Portanto, devemos parar de buscar validação externa e nos concentrar em evoluir internamente. Técnica estoica. Sempre que sentir medo da crítica, pergunte-se: essa opinião realmente impacta minha vida? Ou, se eu ignorasse essa crítica, minha vida seguiria normalmente? Se a resposta for sim, então não há razão para se preocupar. Outra técnica poderosa é a visualização da indiferença. Imagine-se em um futuro próximo, olhando para trás e percebendo o quão irrelevante foi aquela opinião que tanto te preocupava. Pratique também a dissociação da identidade, onde você observa a crítica como um observador externo, sem se envolver emocionalmente. Uma técnica avançada usada pelos estoicos é o treinamento mental da exposição, onde você deliberadamente se expõe a pequenas críticas ou situações desconfortáveis para fortalecer sua resiliência. Quanto mais você se acostuma a críticas menores, menos poder elas terão sobre você no futuro. Quarto, medo da mudança. A única certeza da vida é a mudança. Os estoicos acreditavam que resistir a ela só traz sofrimento. A resistência à mudança é uma das mais poderosas fontes de estresse e frustração na vida humana. Nós, como seres humanos, tendemos a nos apegar ao que é familiar, ao que nos oferece conforto. Isso é natural. O desconhecido nos assusta, e qualquer alteração no curso da nossa vida pode parecer uma ameaça. Mas como os estoicos nos ensinam, resistir à mudança é lutar contra a própria natureza da existência. Sêneca, em suas cartas, dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ao resistir à mudança, estamos desperdiçando o tempo que poderíamos usar para nos adaptar e evoluir. Quando evitamos as transformações, nos prendemos ao passado, a um estado de estagnação, perdendo o valor do presente e a oportunidade de seguir em frente. Os estoicos nos ensinam a abraçar a transição, não como algo a temer, mas como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Além disso, Epicteto nos alerta: não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa visão deles. Ou seja, a mudança em si não é boa nem ruim. O que nos afeta é como a percebemos. Se encararmos a mudança como um desafio, uma oportunidade de aprender, ela nos fortalecerá. Mas se a vermos como uma ameaça, ela pode nos paralisar e impedir nosso crescimento. O medo da mudança vem da percepção de que não temos controle. Mas a verdade é que, no momento em que aceitamos a impermanência das coisas, a nossa capacidade de lidar com a mudança se fortalece. Muitas vezes, o medo da mudança está relacionado ao nosso apego ao controle. Queremos saber o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar.
Essa necessidade de previsibilidade pode ser sufocante. Na filosofia estoica, a ideia de controlar o incontrolável é um erro fundamental. Em vez de nos concentrarmos no que não podemos mudar, devemos focar no que podemos controlar. Nossa atitude, nossa reação e o modo como escolhemos responder aos eventos que nos cercam. A mudança, ao contrário do que muitos acreditam, é uma força criadora. Ela é a essência da vida. O universo está sempre em movimento, a natureza está sempre em transformação e a nossa própria existência é um fluxo contínuo. Quando resistimos a esse movimento, nos tornamos como pedras em um rio, obstruindo o fluxo natural da vida. O estoicismo nos ensina a sermos como a água, a nos adaptarmos ao curso da vida, fluindo com as mudanças em vez de lutar contra elas. Técnicas estoicas para lidar com o medo da mudança. Visualização negativa. Uma técnica poderosa que os estoicos usavam era a visualização negativa. Trata-se de imaginar as piores consequências de uma mudança ou situação. Quando você mentaliza o pior cenário possível, percebe que, na maioria das vezes, ele não é tão devastador quanto parece. Isso diminui o medo, permitindo que você se prepare melhor para qualquer transformação. Imagine, por exemplo, que você vai mudar de cidade. Visualize todos os aspectos negativos, como se sentir perdido ou longe de amigos, e perceba que esses sentimentos são temporários e fazem parte do processo de adaptação. Amor fati, amar o destino. Esta é uma das práticas mais centrais no estoicismo. Amor fati significa amar o destino, aceitar a vida como ela é, com todas as suas mudanças e incertezas. Em vez de resistir ou desejar que as coisas fossem diferentes, você aprende a abraçar a mudança, vendo nela uma oportunidade de crescer. Ao praticar o amor fati, você para de lutar contra a mudança e começa a ver a beleza no processo de adaptação. Desapego ao controle. Uma das maiores fontes de sofrimento é o desejo de controlar tudo ao nosso redor. Isso inclui até mesmo os eventos e mudanças inevitáveis. Os estoicos acreditavam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, atitudes e reações, e deixar o resto ir. Não podemos controlar os ventos da vida, mas podemos ajustar as velas. Portanto, se você sentir medo da mudança, pergunte-se: o que eu realmente posso controlar aqui? Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a acalmar a mente. Aceitar a impermanência. Os estoicos acreditavam que, se aceitássemos a impermanência da vida, a mudança se tornaria menos assustadora. Se lembrarmos que tudo está em constante movimento, nossos sentimentos, nossas circunstâncias, nossas relações, conseguiremos ver a mudança como uma parte natural da existência. Quanto mais aceitamos isso, menos resistência sentimos. Exemplo prático estoico. Imagine que você está mudando de carreira ou de cidade. Essa mudança pode ser aterrorizante, mas ao aplicar as técnicas estoicas, você começa a perceber que, em vez de resistir ao que não pode ser controlado, você pode aprender a se adaptar. O medo diminui quando você aceita que a mudança, embora desafiadora, é um passo necessário para a evolução. Ao invés de lutar contra isso, você abraça a jornada de transformação como uma oportunidade de crescer e descobrir novos aspectos de si mesmo. 5. Culpar os outros. Se algo deu errado na sua vida, a culpa é sua. Duro, simulation, libertador, com certeza. Os estoicos nos ensinam que culpar os outros nos torna prisioneiros da vitimização. O perigo de transferir a responsabilidade. Culpar os outros é uma forma inconsciente de negar nossa própria responsabilidade. Quando culpamos o chefe pelo nosso fracasso profissional, o governo pelos nossos problemas financeiros, ou até mesmo o parceiro pelo estado do nosso relacionamento,
Estamos nos recusando a olhar para dentro. Epicteto dizia: enquanto você responsabilizar os outros pelo que acontece na sua vida, será um escravo. Só será livre quando assumir o controle. Isso porque, ao colocar a culpa nos outros, estamos dizendo a nós mesmos que não podemos fazer nada para mudar nossa realidade. E o que acontece? Ficamos presos no mesmo lugar, vivendo a mesma história repetidamente. Imagine duas pessoas que foram demitidas do trabalho. A primeira passa meses culpando o chefe, a crise econômica, os colegas. A segunda aceita o ocorrido, analisa onde pode melhorar e começa a buscar novas oportunidades. Qual delas terá sucesso mais rápido? Os estoicos entendiam que culpar os outros é uma armadilha mental que rouba nossa energia e nos impede de evoluir. Assumir a responsabilidade é poderoso. Marco Aurélio acreditava que nós somos responsáveis pelo que sentimos e como reagimos aos eventos da vida. Isso significa que, mesmo quando alguém nos prejudica, podemos escolher como lidar com a situação. Se alguém te traiu, enganou ou te prejudicou de alguma forma, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Mas se você passa anos remoendo isso, a culpa já não é mais dela, é sua, porque você está escolhendo carregar esse peso. A grande virada de chave acontece quando paramos de procurar culpados e começamos a buscar soluções. O problema não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso. Mas e quando alguém realmente tem culpa? Muitos podem se perguntar: e quando alguém realmente foi o responsável pelo meu sofrimento? Não é justo colocar a culpa nessa pessoa? Aqui está a resposta estoica. Justiça e responsabilidade são coisas diferentes. Se alguém agiu de forma errada, essa pessoa deve ser responsabilizada. Mas não devemos nos apegar à raiva ou ressentimento. Devemos buscar justiça de maneira racional e estratégica, sem permitir que a indignação nos controle. Marco Aurélio dizia: quando alguém te faz mal, pensa: que ideia essa pessoa tinha do que é bom e do que é ruim? Se ela pensasse como eu, não teria feito isso. Ou seja, muitas vezes as pessoas nos prejudicam por ignorância, não por maldade. E mesmo quando há maldade, manter a raiva dentro de nós só nos machuca ainda mais. Técnica estoica: a virada de chave mental. Sempre que sentir vontade de culpar alguém, faça este exercício. Identifique o problema. O que exatamente aconteceu? Analise sua reação. O que você está sentindo? Está com raiva, ressentido, frustrado? Pergunte-se: o que está sob meu controle agora? Em vez de focar no erro alheio, concentre-se em como pode agir diferente no futuro para evitar essa situação novamente. Liberte-se da culpa externa. Ao invés de pensar: fulano me prejudicou, diga a si mesmo: eu escolho crescer com isso. Quando você assume 100% da responsabilidade pela sua vida, descobre algo incrível. Ninguém mais pode te impedir de conquistar o que deseja. E essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo prega. 6. Buscando a perfeição. A perfeição não existe, e buscar por ela é uma receita para a frustração. Os estoicos sabiam que errar faz parte da jornada. A busca pela perfeição é uma das maiores armadilhas modernas. Queremos o corpo perfeito, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito. Mas isso é uma ilusão. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas como elas vêm. Encare os desafios como oportunidades de crescimento. Os estoicos ensinavam que devemos nos esforçar para sermos melhores a cada dia, mas sem a ilusão de que um dia seremos perfeitos. O foco deve estar no progresso, não na perfeição. Aceitar isso nos dá mais paz e nos livra da ansiedade constante de corresponder a padrões inalcançáveis. Técnica estoica: pratique a ação incompleta. Faça algo sem se preocupar em torná-lo perfeito e observe como, na maioria das vezes, isso já é suficiente. 7.
Relacionamentos tóxicos. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Quem está ao seu redor está te elevando ou te afundando. Os estoicos alertavam sobre o impacto que más companhias podem ter sobre nós. Se você convive com pessoas que reclamam, têm hábitos destrutivos ou vivem no caos, você será arrastado para isso. Sêneca dizia: escolha suas influências com sabedoria. O problema dos relacionamentos tóxicos é que muitas vezes não percebemos que estamos neles. Pode ser um amigo que sempre critica, um parceiro que suga sua energia ou um familiar que te desmoraliza. A filosofia estoica ensina que devemos nos cercar de pessoas que compartilham valores que nos fortalecem. Técnica estoica, o método do distanciamento silencioso. Se alguém não te agrega, reduza o contato aos poucos, sem explicações ou brigas. Etavde, apego ao passado. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar a maneira como ele afeta seu presente. Os estoicos ensinavam que sofrer pelo passado é irracional. Ele já aconteceu. Não podemos alterá-lo, mas podemos mudar nossa relação com ele. Marco Aurélio dizia: o passado já não existe, o futuro ainda não chegou, só o presente importa. Muitas pessoas ficam presas em arrependimentos, mágoas ou nostalgias que as impedem de viver plenamente. Mas isso é uma armadilha mental. O passado só tem o poder que damos a ele. Técnica estoica. Sempre que se pegar remoendo o passado, pergunte-se: isso afeta meu agora? O que posso aprender e seguir adiante? Nona, o medo do fracasso. Errar não é falhar. Falhar é nunca tentar. O medo do fracasso paralisa mais do que qualquer outra coisa. Mas os estoicos viam o fracasso como um professor. Epicteto dizia: cada dificuldade na vida é uma oportunidade para crescer. A verdade é que o fracasso é inevitável. Todo grande nome da história fracassou inúmeras vezes antes de alcançar algo significativo. Mas enquanto muitas pessoas desistem ao primeiro erro, os estoicos entendiam que cada falha é uma chance de aprendizado. Técnica estoica. Pratique a exposição ao fracasso. Faça algo que pode dar errado de propósito, apenas para treinar sua resiliência. 10º, querer controlar tudo. O maior sofrimento humano vem de tentar controlar o incontrolável. A lição mais poderosa do estoicismo é entender que há 2 categorias na vida: o que está sob o nosso controle e o que não está. O sofrimento surge quando tentamos mudar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Epicteto dizia: se algo não depende de você, aceite-o como ele é. O trânsito, a opinião dos outros, as crises do mundo, tudo isso está fora do nosso alcance. O que podemos controlar é como reagimos a essas situações. Técnica estoica, a dívida de energia. Sempre que sentir estresse por algo que não pode mudar, pergunte-se: vale a pena gastar minha energia nisso? Se não puder controlar, solte. Conclusão: se você eliminar essas 10 coisas da sua vida, vai descobrir algo incrível: a liberdade. O controle que você sempre buscou está dentro de você. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Agora é a sua vez de aplicar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.